A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia, neste dia de hoje. Hoje, sábado, eu creio que Deus, Ele tem bênçãos, Deus tem milagres, Deus, Ele tem maravilhas para as nossas vidas. Louvado seja Deus. E queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, graças a Deus, nós estamos vivendo nestes dias, já são os dias finais, como nós acreditamos. Nós não podemos sentenciar que já são os últimos dias, mas pelas coisas que nós vemos, ouvimos e assistimos, nós conhecemos que este é o tempo do fim. E nós acreditamos que o dia da vinda do Senhor se aproxima. Louvado seja Deus. E nós devemos entender, meus irmãos, que Jesus, Ele vem buscar os seus filhos. E aqui nós vemos a qualidade de filhos que Jesus, Ele quer buscar. Louvado seja Deus. Então Jesus, Ele não vem buscar religião. Jesus, Ele não vem buscar templos de concreto. Jesus, Ele não vem buscar bens materiais. Jesus, Ele não vem buscar pessoas egoístas, egocêntricas, auto-egocentristas. Jesus, Ele vem buscar um povo irrepreensível, sincero, um povo que é luz. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos aprender algo hoje interessante, aonde nós diferenciaremos as obras da luz e as obras das trevas. Nós vamos aprender aqui com Jesus como nós devemos andar diante de Deus, como nós devemos nos portar diante de Deus com esta palavra, aonde tem diferença. Queridos irmãos, as pessoas que estão presas nas obras do pecado, da qual Jesus quer libertar, os olhos delas estão atentos aos cristãos. Os olhos de todo mundo estão atentos aos cristãos. Ninguém está atento ao erro daquele que mata, ninguém está atento daquele que estupra, ninguém está atento ao erro daquele que mente, que engana. Sim, surge a raiva, mas os olhos da humanidade, elas estão nos cristãos. Porque os cristãos, eles têm a norma ou a regra de dizer que eles são sempre santos, são excelentes, eles são os melhores. Só que hoje eu quero abrir a mente de todos que estão ouvindo esta palavra. Todos os homens que estão aqui na terra, eles têm uma imperfeição. O apóstolo Paulo, ele recebeu um espinho na carne, ou seja, era algo que perfurava ele para fazer ele lembrar sobre a humildade. Porque talvez, se não houvesse esse espinho na carne, o apóstolo Paulo automaticamente se perderia pelos meios da qual a Bíblia explica, e não é o caso de hoje que nós vamos falar. E por isso, por esta palavra, aqui nesse ensinamento, meus irmãos, o povo está atento em nós. E o que nós devemos fazer? Nós devemos andar em boas obras, como bons cristãos, zelando pela aparência da palavra de Deus, zelando para que a palavra de Deus não seja blasfemada na boca do povo. Quando Paulo ele fala, olha, eu sei que tem muitos senhores que eles são desonestos, que eles são injustos, mas sirvam a ele como se vocês estivessem servindo a Deus, para que ninguém venha blasfemar. Agora muitas pessoas elas batem no peito e falam, eu não estou nem aí para patrão. Mesmo sendo cristãos, os olhos do mundo estão atentos a isso. E quando nós falhamos dessa forma, as pessoas automaticamente elas criam as suas expectativas em cima daquilo. Elas criam as suas opiniões e falam, eu não vou ser crente. Porque olha o exemplo desse irmão. Esse irmão que era para ser a luz, para mim ele está sendo trevas. Olha o exemplo, estão entendendo?
O que Jesus ele quer de nós cristãos é que nós venhamos ser exemplos de cristãos, que nós venhamos ter boas obras de cristãos, que nós venhamos andar como cristãos. Cristão quer dizer que exerce a fé, que executa a fé de maneira fiel, que quer também dizer de maneira diligente, de maneira fiel, que está fiel àquilo que ele acredita, que não tem no seu coração interesse de fazer mal, que não tem no seu coração interesse que o próximo receba o mal, mas sempre ele busca pagar o mal que ele recebe com bem. E hoje, quem é que tem coragem de abaixar a cabeça e dar ao outro lado da face? Se for fazer isso aí, você vai ver que tem um celular filmando para pôr na mídia, na internet, nas redes sociais, para automaticamente se justificar diante dos homens. Isso era o que os fariseus faziam. Ele se justificava. Agora vamos entender. O homem precisa ser irrepreensível, ele precisa ser perfeito. Mas mostre para mim alguém que não erra. Aonde que a perfeição vai entrar nisso se todos os homens eles estão ainda pecando, errando e falhando? A perfeição ela entra quando o homem aprende a misericórdia de Deus, o perdão e o amor. Que quando nós adentramos no perdão e no amor de Deus, nós conhecemos a profundeza de Deus, que Deus ele é amor e que ele perdoa todo aquele que se arrepende de coração. Deus ele perdoa todos aqueles que pedem perdão. Por isso o segredo, queridos irmãos, para nós sermos irrepreensíveis, é todos os momentos estarmos em constante oração, clamando por perdão a Deus, para que Deus venha perdoar e nos esforçando para andar em boas obras, se esforçando para fugir do erro, se esforçando para fugir do pecado, se esforçando para fugir das coisas do mundo. Receba essa palavra no seu coração. Grave ela bem, porque eu creio que Jesus ele falou com você nesta oração do meio-dia. E vamos orar agora que Deus possa garantir o grande milagre, a bênção e a vitória no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, ó Pai querido, eu te apresento essas vidas, Pai, para que o Senhor venha cobri-las com teu sangue, para que o Senhor venha guardá-las com teu sangue, para que o Senhor venha, meu Pai, manifestar a presença do Senhor, para que o Senhor venha livrá-las, meu Pai, de todo mal. Deus poderoso, Deus santo, o nosso Senhor Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de todo mal. Livra-nos, Senhor, das tentações. Livra, meu Pai, das provocações do diabo. Livra-nos, Senhor, meu Deus, dos perigos ocultos. Livra, Senhor, meu Deus, da soberba do inferno. Livra-nos, ó Pai querido, das garras mortais da morte. Livra-nos, meu Pai, do poder da enfermidade. Guarda-nos, ó Deus, com teu sangue carmesim. Queima, Jesus querido, todo o impedimento. Destrói toda a barreira, toda a muralha. Quebra, meu Pai, todos os empecilhos. Que nesta oração deste meio-dia, esta pessoa, este homem, esta mulher, que nós, meu Pai, que eu também, que todos nós sejamos abençoados, que recebamos, meu Pai, a bênção e a vitória, que o inimigo, ó Pai querido, seja envergonhado, ó Pai, pelas bênçãos do Senhor nos alcançando. Querido Deus e eterno Pai, nos alcança com a tua misericórdia, nos alcança, meu Pai, com as tuas bênçãos, nos alcança, papai querido, com a presença do teu Espírito Santo. Nós oramos nesta oração, ó Pai, oração do meio-dia, crendo, meu Pai, no milagre, crendo na maravilha, crendo, meu Pai, na vida eterna, acreditando, ó Deus querido, que o Senhor nos chamou para a rendição, que o Senhor nos chamou, ó Pai, para uma vida, meu Pai, celestial, e eu acredito no poder da tua palavra. Nós oramos, ó Pai, esta oração em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus e graças a Deus. Amém e amém. Receba o teu milagre, receba a sua vitória em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e graças a Deus. Amém.